Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo. Esse é o canal Ideias Lançadas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História, criador desse canal, que é um espaço de debate onde a gente lança ideias para discussão. Se você gostar desse vídeo, a gente pede que você curta, veja os outros, compartilhe, se inscreva no nosso canal e principalmente comente, né? A gente sempre está respondendo nos comentários, então se é a sua primeira vez, ou também se não for, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom, a ideia da gente aqui, como eu disse, é discutir questões que afetem a nossa vida. E todos nós, hoje, estamos caminhando por um mundo desconhecido, uma realidade que é totalmente imprevisível para todos aqueles que caminham sobre a Terra. Uma realidade que se colocou para a gente de maneira abrupta. Em menos de um mês ela está aí, ela colocou uma série de desafios, fez a gente repensar uma série de coisas, a gente gravou um vídeo anterior dizendo isso, vai fazer a gente repensar, está fazendo com que a gente, no meio desse maremoto de emoções, angústias, tristeza, alegria, depressão, lance uma série de teorias pessimistas, otimistas sobre o futuro, sobre o que vai ser esse pós-pandemia, que todo mundo acredita que será diferente do que a gente tinha antes, né, para um lado ou para o outro, enfim. E a ideia aqui da gente é fazer um pouco essa discussão, não do todo, não do global, que a gente já fez isso um pouco antes, sobre questões que precisam ser debatidas no campo da economia, da ciência, mas o que a gente quer discutir aqui hoje é um pouco da nossa tragédia particular, é o micro, é o caso do Brasil, que no meio dessa confusão toda ainda tem, para piorar, o fato de ser comandado por um grupo de pessoas, e particularmente por um presidente, que é totalmente dissociado da realidade. É uma coisa patológica. Não tem a ver com crença, não tem a ver com crença científica, ou não tem a ver com viés ideológico. O que a gente está vivendo é o governo de um sujeito dissociado em negação da realidade. Se nega a realidade. Ele se nega a acreditar na realidade e transforma isso em um motivo de crise pessoal. E ao negar a realidade, ele tem que negar todos aqueles que de alguma maneira percebem que essa realidade precisa ser estudada de maneira séria, precisa ter a ciência como sua intérprete. Então a gente tem essa realidade particular que a gente quer discutir, e o fato ontem, mais próximo a nós, que foi a demissão do ministro Henrique Mandetta. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho que vou dar um spoiler otimista ou realista, é que eu acho que pouca coisa muda na prática com a demissão do Mandetta, né? Os estragos que o governo federal tem feito vão continuar sendo feitos, enquanto o Bolsonaro for presidente e não mudar de ideia. Acho que nada muda, não via no Mandetta esse super-herói. A gente precisa primeiro entender o que era o Mandetta, né? O Mandetta é um deputado, um legítimo exemplar da antiga direita brasileira, que em determinado momento, a partir de 2013, optou por um discurso antipolítico, de ódio ao que eles classificam como esquerda no poder, a centro-esquerda que estava no poder, um discurso de inviabilizar o debate, de partir para o golpe. Ele foi um deputado que apoiou o golpe, do partido mais antidemocrático, se você considerar o processo democrático, essa disputa, esse diálogo político mais amplo, com diversos. Essa galera derruba o outro governo, ele estava lá, o DEM, perde a primazia do discurso, já que quem fomenta o discurso do ódio não tem a primazia do discurso do ódio. Esse discurso do ódio acaba caindo no colo de um aproveitador que tinha mais experiência com a questão do ódio, que é o Bolsonaro. São varridos do mapa e, para não perderem prestígio político, se associam definitivamente como correias de transmissão desse discurso do ódio. Perdem a sua personalidade e se associam a esse novo modelo protofascista, de um fascismo que nem tem consciência, aliás, não tem maturidade intelectual para saber o que está fazendo. É só fígado. E eles se associam a isso como acessórios. Eles estão lá. Foi o caso do Mandetta, foi o caso do Dória, foi o caso do Witzel. Só que todos esses caras, eles têm minimamente consciência da realidade. Têm minimamente inteligência nesse sentido. São políticos experientes, e quando a realidade se coloca, eles maduramente vão enfrentá-la. Seja porque sabem da importância dos seus cargos,
se a gente pensar positivamente sobre eles, da responsabilidade, seja porque tem que ser zelosos, como bons políticos que são, da biografia de suas vidas. É preciso enfrentar a realidade, por mais duro que ela seja. E esses caras vão fazer isso. Isso acontece em todo mundo, independente do viés ideológico dos governantes no poder, todos percebem que vivemos um momento especial, uma crise única, gravíssima, em que é preciso esquecer as frases feitas, esquecer as visões de mundo modelares, esquecer o nós contra eles, muito comum no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares onde essa radicalização subiu de tom há alguns anos, e precisa fazer o que precisa ser feito para salvar a população, para cuidar da população. Mesmo que isso quebre alguns ideários, mesmo que isso quebre alguns interesses. Se a gente pegar o caso do Trump, é quebrar alguns interesses econômicos, ainda que em situações específicas, ainda que isso não signifique um rompimento total com o sistema. Essas pessoas vão lidar com a realidade. No caso do Mandetta, lidar com a realidade como ministro da Saúde era ouvir a ciência. Em um governo que é anticientífico desde o começo. Vocês estão vendo que eu estou com a camiseta SOS Ciência e Tecnologia, um movimento que está na internet, no Facebook, e é um movimento de trabalhadores da área de Ciência e Tecnologia. Eu sou trabalhador da área de Ciência e Tecnologia. Gravei um vídeo há alguns meses, um ano mais ou menos atrás, dizendo de como essa área está sendo sucateada há muito tempo. O governo Bolsonaro exagera ou piora esse sucateamento. Universidades públicas não são só afetadas por falta de verba, como são atacadas por discursos irracionais do próprio ministro da Educação. Institutos de pesquisa que perdem pesquisadores porque se aposentam ou vão para outro país e não repõem mão de obra. Falta de verba, a gente tem visto isso. Só que nesse momento, com todas as dificuldades, é a área da ciência que está dando resposta, que está dizendo o que fazer, que está dizendo como fazer, que está orientando e está tentando comandar esse barco no meio da tormenta. É quem tem o instrumental para comandar. E o Mandetta, inteligentemente, apesar de claramente fazer parte de um governo anticientífico, apesar de claramente, quando entrou no governo, tinha o papel de desmontar o SUS, que ele saiu ontem elogiando, podemos dizer hipocritamente, ou tomara que ele tenha aprendido, esse cara, sabendo da sua obrigação e preocupado ou preocupado com a sua carreira política, vai ouvir a ciência. E esse é um governo que não gosta da ciência. Dissociado da realidade como é, a ciência, ao mostrar a realidade, torna-se uma inimiga. Esse é um governo que corta a bolsa de pesquisa no meio de uma pandemia. Esse é um governo que finge, primeiro diz que é uma gripinha, depois diz que tem um remédio. Então é um governo de perdidos que tem jogado contra. O que não tem nos salvo até esse momento é que, com exceção do presidente e do circo de horrores que o cerca e continua apoiando, eu queria entender por quê, e dos seus seguidores que estão indo para a morte no meio da rua, é uma negação suicida, a maioria dos governadores e o Supremo Tribunal referendou isso, adota medidas independente do presidente. Principalmente medidas de isolamento social, que são as necessárias agora, e contra as quais o governo se coloca. A partir de uma falsa dicotomia, de uma falsa divisão, também tem um vídeo nosso dizendo isso, entre ou se salva a economia ou se salvam as pessoas. Não! Nós já colocamos isso aqui. Tem dinheiro para uma situação excepcional, as pessoas estarem em casa, o maior número possível de pessoas está em casa. Para o governo, de maneira desburocratizada, não é esse assassinato, esse genocídio de mandar pessoas para fila, ou pedir que as pessoas tenham um aplicativo no celular, quando boa parte não tem nem celular, mas tem maneiras eficientes de dar renda para essas pessoas. É lamentável que na demissão do ministro, que tinha a seu favor, né, e o nosso temor, assim, a nossa simpatia, porque ele usou do bom senso em determinado momento, o ministro foi demitido por ter bom senso. Na demissão, no ataque ao bom senso, o presidente da República dizia que não tem dinheiro para cuidar dos pobres. Ora, presidente, o senhor deu 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. O senhor tem 1 trilhão e 600 bilhões no orçamento limpinhos para pagar juros da dívida. Dá para pegar uma parcela desse dinheiro e manter pessoas em casa. Dá para pegar a parcela desse dinheiro e ajudar a micro e pequena empresa para não desempregar e para poder se sustentar. A Argentina está fazendo isso com muito menos dinheiro. E não está reclamando, e não está botando o povo na rua. E a gente vai dizer o quê? A Argentina é comunista? O Boris Johnson
que mudou seu pensamento rapidamente, como sentiu na pele o problema da Covid, um pouco antes até, quando viu o número de mortes se empilhando na Inglaterra. O Boris Johnson está pagando salário, é um ícone da direita para os empregados, mas o governo não, ele é dissociado da realidade. Qualquer um que defenda a ciência, e esse foi o discurso que o Mandetta percebeu que ele tinha que fazer, porque aí também tem um para frente, o Mandetta está pensando o que vai acontecer depois dessa crise. O Mandetta tem noção do tamanho dessa crise, porque ouviu a ciência. Ele sabe que vai piorar. E para ele a saída foi a melhor coisa do mundo, porque ele vai sair como um herói. Ele foi o defensor da ciência, apeado do cargo por um presidente completamente irracional e sem motivo. Quando as coisas piorarem, porque elas vão piorar muito antes de melhorar, e vão piorar muito por conta de um governo que nega a realidade, não ajuda os governadores, não ajuda os trabalhadores, criminosamente não ajuda os trabalhadores, não ajuda a pesquisa científica. Quando as coisas piorarem, vai cair no colo do Bolsonaro, tudo que ele não queria. Ontem ele falou que a culpa é dos governadores. Não, presidente, a culpa é sua. Vai cair no seu colo. E o Mandetta vai virar o herói. Por que eu disse que não vai mudar nada? Porque o Mandetta, gente, não esqueçam, era ministro do governo Bolsonaro. Qualquer ação que ele tomava, inclusive o isolamento, ocorria dentro de uma lógica do que o governo apoia ou não apoia. Este governo não conseguiu criar, para além das medidas sociais, nenhuma medida para garantir, por exemplo, que a gente produza respiradores no país, onde a gente tem uma indústria, uma capacidade industrial instalada, e ele em nenhum momento tem um plano para transformar parte dessa indústria, boa parte dela parada já pela crise econômica há mais de um ano, para produzir, por exemplo, respirador, máscara. Ele não tem feito isso. Então, o Mandetta é representante disso. Ele não caminhou para além do bom senso, mas defendeu o bom senso. Louvável? É. Só que ele sai e deixa a casa da mesma maneira. O novo ministro, Teixe, vai seguir na mesma linha. Talvez abaixando a cabeça e dando palco para o Bolsonaro, que é o que ele quer. E por não conseguir avançar no que precisa ser avançado, os resultados serão os mesmos, que não são bons. O ideal agora era a gente ter um governo. A gente não tem governo. Um governo que minimamente aceitasse a realidade. Nós estamos pagando o preço de ter alguém que, para esconder a própria incapacidade de gestão, prefere negar a realidade. O que vai nos salvar, o que não vai tirar disso, não é o governo. O governo hoje é inimigo. O que vai nos salvar é o que cada um de nós pode fazer como população e o que a ciência pode fazer e caminhar com os poucos recursos que ela tem no Brasil. Contemos com isso. Não nos desesperemos, porque nada vai mudar, acho eu nesse sentido. E quando essa onda passar, que a gente consiga avaliar as escolhas políticas que a gente fez nos últimos tempos. Nunca a gente pagou um preço tão alto, nunca a gente teve um exemplo tão claro do que as escolhas políticas ruins podem cobrar da gente. Nunca se pagou com a vida de milhares que poderiam ser poupadas, para além daquelas que já vão acontecer. As burrices, o ódio, a imaturidade política que nos leva a escolher quem as pessoas escolheram para nos governar num momento trágico como esse. Sigamos.